Motorista de Luciano Huck é humilhado em banco e a reação do apresentador surpreende a todos. Era mais um dia agitado na vida do apresentador Luciano Huck. O telefone não parava de tocar, a agenda estava lotada e o tempo parecia correr mais rápido que o normal. Em meio à correria, Luciano chamou seu motorista de confiança, seu Antônio, para uma tarefa urgente. Seu Antônio, preciso que você vá ao banco depositar esse cheque de R$250 mil. É um valor alto, então tome cuidado e me avise assim que terminar, disse Luciano, entregando o cheque ao motorista. Seu Antônio, que trabalhava para o apresentador há mais de 15 anos, assentiu com a cabeça e partiu imediatamente para cumprir a missão. O que ele não sabia era que essa simples tarefa se transformaria em um dos momentos mais constrangedores e injustos de sua vida. Enquanto dirigia em direção ao banco, seu Antônio refletia sobre a confiança que Luciano depositava nele. Afinal, não era todo dia que alguém confiava um cheque de valor tão alto a um simples motorista. Chegando ao banco, ele estacionou o carro e entrou no estabelecimento, sem imaginar o que o aguardava. O movimento estava tranquilo naquela manhã, e seu Antônio se dirigiu diretamente ao caixa, ansioso para concluir a tarefa e retornar ao trabalho. Mal sabia ele que sua rotina estava prestes a ser drasticamente alterada, e que os próximos minutos mudariam não apenas o seu dia, mas também sua vida e a de muitas outras pessoas. Seu Antônio se aproximou do caixa com confiança, cumprimentou educadamente o atendente e apresentou o cheque para depósito. O funcionário do banco, ao ver o valor do cheque, arregalou os olhos e imediatamente chamou o gerente. "O senhor poderia aguardar um momento, por favor?", disse o atendente, com um tom de voz que misturava surpresa e desconfiança. Seu Antônio, sem entender o motivo da demora, assentiu e deu um passo para o lado, observando o movimento no banco. Enquanto esperava, notou que alguns funcionários começaram a cochichar e lançar olhares em sua direção. A situação começou a ficar desconfortável, e ele sentiu um frio na barriga, prevendo que algo não estava certo. Poucos minutos depois, o gerente retornou acompanhado por 2 seguranças corpulentos. Com um semblante sério e autoritário, o gerente se dirigiu a seu Antônio. "O senhor poderia nos acompanhar até uma sala reservada? Precisamos verificar algumas informações sobre este cheque." Confuso e um pouco apreensivo, seu Antônio seguiu o gerente e os seguranças até uma pequena sala nos fundos do banco. O clima ficou ainda mais tenso quando a porta foi fechada atrás dele. Naquele momento, o motorista percebeu que estava prestes a enfrentar uma situação para a qual não estava preparado. O coração de seu Antônio começou a bater mais rápido e ele sentiu suas mãos suarem. O que deveria ser uma simples tarefa de depósito estava se transformando em algo muito mais complicado e assustador. Assim que a porta da sala se fechou, o gerente do banco assumiu uma postura intimidadora. Cruzando os braços e lançando um olhar cético para seu Antônio, ele começou o interrogatório. "O senhor pode nos explicar de onde conseguiu esse cheque?" A pergunta pegou o motorista de surpresa. Com a voz trêmula, ele respondeu: "Esse cheque é do meu patrão, o apresentador Luciano Huck. Ele me pediu para depositá-lo." O gerente soltou uma risada debochada, claramente descrente da explicação. "Luciano Huck? Ah, claro. E você espera que acreditemos nisso?" retrucou com sarcasmo. Um dos seguranças deu um passo à frente, aumentando a pressão sobre seu Antônio. "Já chamamos a polícia. O senhor vai ficar aqui até que tudo seja esclarecido", disse o segurança com voz grave. Seu Antônio sentiu um aperto no peito. A realidade da situação o atingiu como um soco. Estava sendo tratado como um criminoso. Tentou explicar novamente, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. O gerente e os seguranças o olhavam com desconfiança e desdém.
A humilhação crescia a cada minuto que passava naquela sala. Seu Antônio, um homem honesto que nunca teve problemas com a lei, agora se via encurralado, acusado injustamente de um crime que não cometeu. O preconceito estava evidente. Julgaram-no pela aparência, pelo seu trabalho como motorista, sem dar-lhe o benefício da dúvida. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ele as segurou, determinado a manter sua dignidade diante daquela injustiça. Naquele momento, seu Antônio percebeu que precisava agir rapidamente para provar sua inocência, antes que a situação ficasse ainda pior. Reunindo toda a sua coragem, seu Antônio respirou fundo e decidiu tomar uma atitude. "Posso fazer uma ligação?" perguntou ele, tentando manter a voz firme. O gerente revirou os olhos, claramente irritado. "Vai insistir nessa história? Muito bem, pode ligar, mas não tente nenhuma gracinha", respondeu, entregando-lhe um telefone fixo. Com as mãos trêmulas, seu Antônio discou o número de Luciano Huck. Cada toque do telefone parecia uma eternidade. Finalmente, a voz familiar do apresentador atendeu. "Seu Luciano, estou numa encrenca. Eles acham que estou tentando dar um golpe com seu cheque e chamaram a polícia", explicou Antônio, a voz embargada pela emoção. Do outro lado da linha, Luciano ficou em silêncio por um segundo, processando a informação. "O quê? Isso é um absurdo. Aguente firme, estou indo para aí agora mesmo com meu advogado", respondeu Luciano, sua voz carregada de indignação. Ao desligar, seu Antônio olhou para o gerente, uma centelha de esperança em seus olhos. "Meu patrão está vindo. Vamos ver quem está mentindo", disse ele, com uma confiança renovada. O gerente apenas riu, ainda cético. "Vamos ver, sim. Até lá, o senhor continua aqui." A tensão na sala era palpável. Os minutos que se seguiram pareceram horas para seu Antônio. Ele alternava entre momentos de ansiedade e alívio, sabendo que Luciano estava a caminho para esclarecer tudo. Enquanto isso, o gerente e os seguranças continuavam a observá-lo com desconfiança, fazendo comentários depreciativos em voz baixa. Seu Antônio tentava manter a calma, mas por dentro, uma tempestade de emoções o consumia. Medo, raiva, humilhação e uma profunda tristeza por ser julgado injustamente. Ele só podia esperar que a chegada de Luciano pusesse fim àquele pesadelo. O silêncio tenso na sala foi quebrado pela chegada de 2 policiais. "Qual a situação aqui?" perguntou um deles, olhando para o gerente com expressão séria. O gerente sorriu confiante, explicando: "Esse homem tentou depositar um cheque de R$250 mil. Achamos que poderia ser um golpe." Um dos policiais se virou para seu Antônio, que estava visivelmente abalado. "Qual a sua versão?" inquiriu o policial. Seu Antônio respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz. "Eu sou motorista do Luciano Huck há mais de 15 anos. Ele me deu esse cheque e pediu para depositá-lo. É a verdade, eu juro." O policial cruzou os braços, sua expressão ilegível. "E vocês ligaram para o titular da conta antes de chamar a polícia?" perguntou ele, voltando-se para o gerente. O gerente pigarreou, parecendo subitamente desconfortável. "Achamos que seria melhor resolver diretamente com as autoridades", respondeu ele hesitante. O segundo policial balançou a cabeça, visivelmente irritado. Achou errado. Isso poderia ter sido resolvido com uma simples ligação. A atmosfera na sala mudou perceptivelmente. O gerente e os seguranças pareciam menos seguros de si, enquanto seu Antônio sentia um leve alívio. Os policiais começaram a fazer mais perguntas, tentando entender todos os detalhes da situação. Enquanto isso, seu Antônio não podia deixar de pensar em como aquela experiência o afetaria. A humilhação, o medo, a sensação de impotência, tudo isso deixaria marcas profundas. Ele se perguntava quantas outras pessoas já haviam passado por situações semelhantes, julgadas injustamente por sua aparência ou posição social. A chegada dos policiais trouxe uma nova perspectiva à situação.
mas seu Antônio sabia que a verdadeira resolução só viria com a chegada de Luciano Huck. De repente, o som de passos apressados ecoou pelo corredor, seguido por uma voz familiar e autoritária. "Onde está o meu motorista? Quero falar com o responsável desse banco agora." A voz de Luciano Huck reverberou pelo ambiente, causando um silêncio imediato. As portas se abriram bruscamente e Luciano entrou na sala com uma postura firme e determinada, seguido de perto por seu advogado. O impacto foi imediato. O gerente empalideceu visivelmente, enquanto os seguranças trocavam olhares nervosos. Luciano escaneou rapidamente a sala, seus olhos se fixando em seu Antônio, que estava cercado pelos seguranças. A expressão do apresentador mudou de preocupação para pura indignação. "O que diabos está acontecendo aqui?" exclamou ele, sua voz carregada de raiva contida. O gerente, tentando manter a compostura, começou a se justificar. "Senhor Huck, só seguimos os protocolos. O valor do cheque era alto", mas foi bruscamente interrompido por Luciano. "Protocolos? Você tranca um homem em uma sala, o trata como criminoso e chama a polícia sem nem confirmar os fatos?" O advogado de Luciano deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. "Isso é discriminação e calúnia. Já estamos movendo um processo por danos morais." O gerente engoliu em seco, finalmente percebendo a gravidade da situação que ele mesmo havia criado. Seu Antônio, emocionado pela chegada de seu patrão, olhou para Luciano com gratidão. "Eu só queria fazer o depósito, chefe. Nunca passei por algo tão humilhante." Luciano colocou a mão no ombro do motorista, um gesto de apoio e solidariedade. "Isso não vai ficar assim, seu Antônio. Vamos resolver isso agora mesmo." A atmosfera na sala havia mudado completamente. O que antes era um interrogatório humilhante para seu Antônio, agora se transformava em um acerto de contas. Luciano Huck, conhecido por milhões como um apresentador carismático, mostrava agora seu lado mais feroz, determinado a defender seu funcionário e amigo contra a injustiça e o preconceito. A notícia sobre o incidente no banco se espalhou como fogo em palha seca. Luciano Huck, utilizando sua influência e contatos, entrou em contato com jornalistas e denunciou o ocorrido, expondo a situação de discriminação e preconceito que seu Antônio havia enfrentado. A mídia, sempre ávida por histórias impactantes, rapidamente abraçou o caso. Em questão de horas, a pressão sobre o banco tornou-se insustentável. Reportagens especiais, entrevistas e debates sobre discriminação e abuso de autoridade dominaram os noticiários. As redes sociais fervilhavam com hashtags de apoio a seu Antônio e críticas ao banco. Diante da crescente pressão pública e midiática, o banco foi forçado a emitir um pedido de desculpas público. Em um comunicado oficial, a instituição reconheceu o erro cometido por seus funcionários e prometeu rever seus protocolos de atendimento. O gerente responsável pelo incidente foi afastado de suas funções, pendente de uma investigação interna. Contudo, para Luciano Huck, essas ações não eram suficientes. "Vamos seguir com esse processo até o fim. Isso não pode acontecer com mais ninguém", declarou ele em uma entrevista coletiva, com seu Antônio ao seu lado. O caso havia se tornado um símbolo da luta contra o preconceito e a discriminação no atendimento ao público. Seu Antônio, inicialmente relutante em expor sua experiência, agora via a importância de compartilhar sua história. "Se o que aconteceu comigo puder evitar que outras pessoas passem pela mesma humilhação, então todo esse sofrimento terá valido a pena", disse ele, emocionado durante a entrevista. A repercussão do caso não se limitou apenas à mídia e às redes sociais. Políticos e ativistas sociais começaram a discutir a necessidade de leis mais rígidas contra a discriminação em estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. O que começou como um depósito de rotina havia se transformado em um catalisador para uma discussão nacional sobre respeito, igualdade e dignidade. Na manhã seguinte ao incidente,
Luciano Huck e seu Antônio se encontraram no escritório do advogado para discutir os próximos passos. O ambiente era solene, refletindo a seriedade da situação. O advogado, com anos de experiência em casos de discriminação, olhou diretamente para seu Antônio e perguntou: "Seu Antônio, o senhor quer seguir com esse processo? Preciso que entenda que pode ser um caminho longo e possivelmente desgastante." O motorista respirou fundo, seus olhos refletindo uma mistura de determinação e apreensão. Após alguns segundos de reflexão, ele respondeu com voz firme: "Quero sim, doutor. Não quero que mais ninguém passe por isso. Se minha história puder ajudar a mudar as coisas, então vale a pena." Luciano sorriu, colocando a mão no ombro de seu fiel motorista. "Então vamos até o fim, seu Antônio. Estou com você nessa luta." O advogado assentiu, satisfeito com a decisão. Imediatamente começou a explicar o processo legal que os aguardava. Falou sobre a necessidade de coletar evidências, testemunhos e preparar uma defesa sólida. Enquanto o advogado falava, seu Antônio se viu revivendo mentalmente os momentos de humilhação no banco. A dor ainda era palpável, mas agora havia um propósito maior guiando suas ações. Luciano, por sua vez, estava determinado a usar sua influência para dar visibilidade ao caso. Ele sabia que sua voz poderia alcançar milhões e estava disposto a usá-la para combater o preconceito e a injustiça. O processo foi oficialmente iniciado naquele dia. Os documentos foram preparados meticulosamente. Cada detalhe do incidente foi registrado e testemunhas foram contatadas. A luta de seu Antônio por justiça estava apenas começando, mas ele não estava sozinho. Com o apoio de Luciano Huck e uma equipe jurídica competente, ele se sentia fortalecido para enfrentar o que viesse pela frente. O caso, que já havia ganhado atenção nacional, agora se transformava em uma batalha legal que prometia estabelecer um importante precedente no combate à discriminação. A história de seu Antônio tornou-se um verdadeiro símbolo de resistência e dignidade, ecoando por todo o Brasil. Semanas após o incidente, Luciano Huck decidiu usar suas redes sociais para amplificar ainda mais a mensagem. Em um vídeo emocionante, o apresentador olhou diretamente para a câmera e declarou: "Não podemos aceitar que pessoas sejam tratadas dessa forma. Se você já passou por algo assim, denuncie. Juntos, podemos mudar essa realidade." O vídeo viralizou instantaneamente, gerando milhões de visualizações e compartilhamentos em poucas horas. A repercussão do caso foi além das expectativas iniciais. O banco, pressionado pela opinião pública e pela mídia, não apenas foi processado, mas também se viu obrigado a implementar novas políticas internas para prevenir situações semelhantes. Treinamentos sobre diversidade e inclusão tornaram-se obrigatórios para todos os funcionários, e um canal de denúncias foi criado para relatar casos de discriminação. Seu Antônio, o motorista que não se calou diante da injustiça, seguiu sua vida com um novo propósito. Ele começou a dar palestras em escolas e empresas, compartilhando sua experiência e incentivando outros a se posicionarem contra o preconceito. Sua história inspirou muitos a denunciarem situações similares, desencadeando uma onda de conscientização por todo o país. Luciano Huck, por sua vez, reafirmou seu compromisso com causas sociais. O apresentador passou a dedicar mais tempo de seu programa para discutir temas relacionados à igualdade e justiça social. Ele também criou uma fundação para oferecer apoio jurídico gratuito a vítimas de discriminação. O caso de seu Antônio se tornou um marco na luta contra o preconceito no Brasil. Livros foram escritos sobre o incidente, documentários foram produzidos e até mesmo uma lei foi proposta no Congresso Nacional para aumentar as punições em casos de discriminação em estabelecimentos comerciais. A história, que começou com um simples depósito bancário, transformou-se em um movimento nacional por respeito e igualdade. Seu Antônio e Luciano Huck
provaram que quando pessoas de diferentes realidades se unem por uma causa justa, o impacto pode ser verdadeiramente transformador. O Brasil aprendeu uma lição valiosa. A voz de um indivíduo, quando amplificada pela solidariedade coletiva, tem o poder de mudar uma nação inteira.